Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Web da Bra Software. A nossa sessão, mais uma vez, o Microsoft SMB Session Academy. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez, pessoal. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e as certificações técnicas. E eu sei que vocês já sabem, muito já nos seguem, mas fica aqui o convite para vocês nos seguirem no LinkedIn e no Instagram. A gente sempre divulga novidades, novas lives, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Fiquem à vontade aqui, pessoal, para quem ainda não segue, é mais um canal aqui com a gente, tá bom? Outra informação importante, essa live está sendo gravada, vai ficar à disposição ao final. Mas mais importante ainda, o chat está aberto, está à disposição e vocês podem interagir com a gente. E aqui, pessoal, nesse slide, vamos fazer uma breve recapitulação, né? Nossa terceira sessão hoje, dia 30, para fechar o mês aqui com chave de ouro. Mas tivemos a primeira sessão no dia 16, que foi Inove com aplicações de IA para criar soluções inteligentes e personalizadas. Depois, o time participou também da segunda sessão, Automatize tarefas e otimize fluxos com agentes que trabalham por você. E a gente conclui hoje a nossa jornada Transforme sistemas legados em plataformas modernas, escaláveis e conectadas. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui durante essas 3 sessões e eu espero que hoje vocês aproveitem bastante e fechem aqui com chave de ouro. Nossa ideia aqui é proporcionar para vocês uma experiência, uma degustação de tudo que a gente tem percebido de novidade de um grande fabricante nosso, que é a Microsoft. Mas eu não vou trazer nenhum spoiler, não. Estou vendo eles aqui, os especialistas, tanto o Alexandre Nascimento quanto o Henrique Soares. Ale, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo aqui o palco virtual para você e fico com vocês até o final aqui da live, para caso tenha alguma pergunta, a gente vai aqui respondendo para o pessoal. Obrigado, Ale. Boa tarde, bem-vindo. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabi. Muito obrigado pela introdução. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa jornada aí, né? De IA, de inovação tecnológica em termos de aplicações, de sistemas, de digitalização, né? E eu queria muito, né? E vou fechar essa nossa jornada de apresentação é, de workshop aqui e demonstração com a joia da coroa, né? Que é o Copilot Studio. Mas não vou ficar só no Copilot Studio, vamos falar da constelação que está em volta dele, tá? Que eu acho que é muito importante, está muito em voga nas empresas, e tá todo mundo nos procurando, né? Procurando a mim também e ao Henrique para diversos cenários, né? E aqui nós vamos tentar passar aqui por todos possíveis, né? Com alguns exemplos e umas boas práticas. Eu acho que é bem bacana, tá? Meu nome é Alexandre Nascimento, o Henrique Martins é meu par aqui na equipe. Nós dois tentamos aí dar o melhor suporte possível para o cliente na criação das soluções. E estamos aqui com o maior prazer para ser aí alguns orientadores aqui de raciocínio no que diz respeito a sistemas agênticos, IA, tá bom? Então vamos lá que a gente tem bastante trabalho, né? Não consigo começar sem dar essa frase minha famosa. Vamos, preparem os cérebros, nós vamos fazer um mergulho bem profundo hoje, tá bom? Mas é para o bem de todos aí e das empresas. Muito bem. Eu gosto de começar já com esse, quando eu falo de agente, né, especificamente de agente e do ecossistema de agentes que a Microsoft proporciona, eu gosto de começar com esse slide, né? Esse slide aqui ele dá a extensão, o espectro total dos componentes que você pode estar colocando dentro do seu sistema agêntico, né? Sistema agêntico igual a um sistema totalmente feito de agentes, né? Você tem pouco ou nenhum sistemas de registro, que são sistemas onde você tem tela e você tem banco de dados, né? É importante saber a diferença entre um sistema agêntico e um sistema de registro, né?
E você trabalha para fazer a combinação desses agentes para te entregar valor para a empresa, né? Seja esse valor economia, com os custos da empresa para prover os próprios agentes e a infraestrutura e as entregas que a empresa espera para alcançar os objetivos corporativos, seja essa economia voltada, seja esse valor voltado para a economia de tempo dos colaboradores, né? Ou em termos de modernização, né? Então, pegando esse cenário que está aqui, eu acho que é bom dar uma passada rápida e guardem, por favor, guardem na cabeça e essa gravação, se vocês quiserem tirar uma cópia dessa tela, né? Isso é o que está pegando no mercado hoje, seja com um fabricante ou com outro, tá? Eu digo para vocês que da Microsoft é o mais completo, tá ok? Para quem quer trabalhar o seu sistema agêntico com a maior segurança, a maior disponibilidade, maior escalabilidade, maior diversidade, tá ok? Com o seu parque tecnológico que já tem hoje, né? Então, começando da esquerda para a direita aqui, e eu acho importante, pegando a orientação da parte de cima, vocês vão ver os componentes aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada um dos componentes, né? E, obviamente, quem está à esquerda aqui são vocês, os colaboradores da empresa, né? Então, estamos falando de vocês aqui, os colaboradores da empresa. Estou falando do Copilot Chat, que é o mais novo integrante aí da família, né? É a ferramenta, o produto que permite você utilizar a web como a sua base de conhecimento e em cima dela fazer, é o assistente, né, que permite você usar a internet como base de conhecimento e em cima dela fazer todas as pesquisas que você necessita, obter todos os resumos, insights, enfim, o que se espera de um assistente de IA um para um, né, personalizado, corporativo, vamos dizer assim, tá bom? E ele olha para a internet primariamente. Na sequência, você tem o Copilot para 365, que ele tem a função similar ao Copilot Chat, porém voltado para dentro do 365 e das informações que estão dentro do 365, inclusive com a base de dados, para a base de dados que está dentro do 365, que é o Copilot, que é o Graph, né? O Microsoft 365 Graph, que é a base de dados onde, por exemplo, você sente ela quando você abre um Teams e você vê a hierarquia os seus, no Teams, da sua empresa, ou seja, a estrutura organizacional, você vê ali os títulos, telefone, etc. São coisas que são gravadas nessa base de dados, tá? Então o Copilot para 365 vai em cima dessa base de dados, além das informações que estão dentro de todos os aplicativos e todas as bases de dados que tem dentro do Microsoft barra Office 365, tá? Além disso, você tem os agentes, né? Que já vem embutido dentro de algumas aplicações, como por exemplo, do próprio Teams, né? Dentro do Word, do Excel, do Outlook, do PowerPoint, né? Que o 365 também endereça. Estamos aqui ainda nesse quadro, tá? Na sequência disso, você tem outros tipos de agentes que são agentes funcionais, né? São agentes que carregam de alguma forma dentro deles um raciocínio voltado para alguma área funcional da companhia, né? Seja para efetuar comunicação, seja para mexer com base de dados de sistemas que tratam, né, de coisas funcionais da companhia ou de TI, como por exemplo finanças, vendas, né, serviços e aí vai, tá? Então são agentes prontos, feitos pela Microsoft, né? São agentes de primeiro nós chamamos de first party, né? Ou seja, são agentes que é da Microsoft, ela criou e que você consegue estar utilizando. Na sequência, você tem o quê? Você tem a possibilidade de ter os agentes customizados, agentes feitos por vocês, né?
A primeira ferramenta que te dá a possibilidade de fazer isso, né, a primeira ferramenta low code, no code aqui que te dá a capacidade de fazer isso, é o Copilot Studio, né? Com ele você consegue criar agentes que obtêm informações ou recuperam informações e agentes que executam ações, agentes que hoje nós chamamos de colegas virtuais, né? São agentes que normalmente livram o colaborador de tarefas repetitivas, manuais, e aí vai, que não permite que o colaborador coloque, pô, em prática, né, a capacidade que ele adquiriu ao longo dos tempos, né, com experiência e com insumo acadêmico, né? Então você consegue colocar isso em cima de um agente e ele, pô, vai bem pra caramba, faz as coisas que têm que ser feitas. Quando esse agente e ele faz muita coisa, com muita granularidade, com muito detalhe, não consegue estar atendendo ou atende parcialmente, ou chega lá nos 99%, mas você precisa de alguma coisa a mais, você pode usar os serviços de IA do Azure, né? Começando com AI Foundry e outros serviços que tem dentro do Azure, como por exemplo Azure OpenAI, né? A parte de pesquisa, Azure Search, e aí vai. Tem uma lista aí de serviços importantes, né? Esses serviços todos do Azure são chamados por esse serviço, por esse agente, né, que é feito no Copilot Studio. Acoplando a isso e chegando na última camada de tipos de agente, existem os agentes que a Microsoft chama de third party, que são os agentes que não são feitos por ela, né? São agentes feitos pelos parceiros Microsoft, né? E que acessam informações nos ambientes da Microsoft, nos próprios ambientes, né? E esses agentes entregam essas informações para os colaboradores. Ou esses agentes executam alguma ação, como eu falei, e que afinal de contas aqui agente, é importante deixar claro que ou eles recuperam a informação ou eles executam alguma ação, né? Nas próprias bases dos próprios produtos. Então aqui você tem os 6 tipos de agentes que se está falando no mercado hoje, que a plataforma como um todo da Microsoft entrega e que permite hoje, nesta combinação total de tudo que você está vendo aqui nesse quadro, você montar qualquer sistema, e eu vou repetir, qualquer sistema agêntico para que você consiga entregar valor para a companhia e que permita a companhia atingir seus objetivos corporativos, tá ok? Isso é muito importante. Por último, porém, não menos importante, eu diria que extremamente importante, você tem a parte de segurança, de dados, segurança e governança, né? Com ênfase na parte de segurança, gente, né? Porque a parte de segurança é importantíssima e é a parte que sustenta tudo isso aqui, longe dos inimigos, né? Então, dentro de cada um desses produtos, o conceito de segurança de mercado e o conceito de segurança da Microsoft, como por exemplo, conceito de segurança de mercado, pô, proteção em camadas, né? Estamos falando de identidade e acesso, e acesso primeiro, né? Seja a identidade e o acesso, seja ele testado via biometria, via usuário senha com múltiplo fator de autenticação, seja como for, tem essa camada, né? Aí vem outras camadas que no final você vai chegar lá na parte de dados mesmo, que é a parte lá onde você põe segurança no nível de coluna, nível de linha, e aí vai. A Microsoft oferece, entrega todas essas camadas de segurança para vocês, tá? Não fica nada para fora. Quem hoje já opera com 365, com Azure, vai achar essas camadas de segurança, essas nuances, esses itens, esses componentes de segurança no sistema agêntico. Então ninguém fica de fora. Você consegue fazer direitinho toda a sua proteção, tá? E o mais importante uma das coisas mais importantes desse quadro é você conseguir ver aqui que no lado direito você tem, no final das contas, agentes, né, que foram customizados e que foram adquiridos com os parceiros, né? Um conversando com o outro, ou seja, um chamando o outro, um trocando informação com o outro, com total segurança,
com total governança, monitoração, etc., né? Sem problema algum. E o resultado disso tudo vindo pelas camadas e pelos pilares aqui, né? Passando aqui pelo Copilot Studio, passando pelo Azure Copilot Studio, quando você tem cada um desses componentes, obviamente, né? E chegando aqui no colaborador. E tudo isso ele está fazendo através dessas duas janelinhas aqui, esses dois componentes, né? Que é o Copilot 365 e o Copilot Chat. Mais especificamente o 365, né? Que é por dentro dele que você vai chamar todos os outros aqui, inclusive os agentes que estão nas aplicações do 365. Tá ok? Guardem bem isso, porque agora nosso papo vai se desenvolver em cima dessas camadas, tá ok? Não não é novidade, né? Que a ideia disso tudo, como eu já falei, é economia para as empresas, é agilidade para as empresas, é diminuir complexidade, né? E para as empresas e para os colaboradores, pô, dar produtividade, ou seja, agilidade, né? Vamos entregar, vamos fazer a coisa acontecer e não vamos deixar de utilizar o nosso intelecto acadêmico, né? O intelecto de experiência, de carreira, de estrada, para poder fazer a melhor entrega possível com a IA, tá? E, porra, uma economia, uma produtividade, uma economia de grana e uma produtividade de grana assim, muito grande para ambos os lados, né? Tudo isso acontece, obviamente, né, com alguns desafios, não tem como, né? E já em adiantado, é importante dizer que a Brasoft está aqui para ajudar nisso, né? E em muitos casos fazer por vocês. Você tem restrição de orçamento e tempo, e infra, né? Integração com sistemas de negócio, né? Os que estão em volta que já vivem hoje no seu ecossistema. Conhecimento técnico, questões de segurança, está muito sempre premente, sempre muito no topo da mente, né? Da cabeça das pessoas, do raciocínio, né? E manter o conteúdo dessa história toda, né? Ou seja, a informação, uma estrutura de informação bem organizada na companhia. Tudo isso é endereçado por tudo aquilo que você viu no primeiro gráfico que eu coloquei, tá? Mas é importante ressaltar que você também vai ter esse tipo de preocupação e vai ter que se organizar para tratar esse tipo de coisa. Óbvio, numa proporção muito menor do que usando sistemas de registros, né? E aí, muitos dos clientes que a gente trabalha, né, acaba tendo dúvidas, pô, o que que é um agente, né, cara? Então, assim, eu gosto de colocar esse slide para deixar claro, muito bem declarado, né? É um, o agente de IA, o agente é uma entidade de IA, né? É uma peça de software, é uma peça lógica que ajuda você a fazer algumas coisas como automatizar, esse é um ponto importante, você executar processos de negócio, você pode jogar processos de negócio nas costas do agente, ele vai seguir bonitinho, não vai quebrar processo, não vai burlar processo, ele vai fazer a coisa acontecer, para trabalhar lado a lado com você, né? Ou em teu nome, né? Isso é importante, dentro de uma equipe ou de uma organização da companhia. Então, quando você pensa em agente, pensa nisso, né? Pense nisso, é importante, tá? E no final das contas, quando você acaba de construir o teu agente, poxa, o que que você faz com ele? Né? Você implanta, você publica ele, né? Publica onde? Publica no seu Copilot 365, lembra o desenho? O primeiro item lá, o primeiro e segundo item? Joga naquele cara lá, né? Publica lá que ele vai aparecer como no final das contas, né, no Copilot Studio, que é a ferramenta que você vai estar utilizando, vai aparecer lá como um dos alvos para você publicar, né? Porém, você pode, eu tenho uma aplicação que eu faço em C Sharp, consigo colocar o meu agente que eu criei customizado dentro dessa minha aplicação? Consegue. Tem um SDK, né, que é um kit de desenvolvimento de software que a Microsoft providencia e você consegue fazer toda a integração necessária. Você consegue. Eu tenho também uma aplicação, um app de celular, um app no meu tablet que eu publico na loja da Microsoft, da Apple e do Android, consigo? Consegue também. Esse mesmo kit permite que você integre na sua app e lá na sua aplicação, depois de publicado lá na lojinha da Apple e do Android, do Android, você consegue, do Google, né? Você consegue usufruir desse benefício. E os websites também, né? E aí, websites feitos por você, à mão, né?
esquema Pro, você foi lá e desenvolveu na mão, usou HTML5 para estruturar o website, usou o CSS para dar para ele toda a beleza que é necessário, o visual, né? E usou JavaScript para dar comportamento para ele. Essa parte do comportamento, a parte do JavaScript, nessa parte você faz a integração também utilizando o SDK, né? E aí você vai ter no lugar correto, lá em comportamento correto, o seu agente funcionando, tá? E aí entra num item muito básico, fundacional aqui que eu gosto de falar, é assim, que tipo de agente você tem, você pode fazer, ou que os agentes que estão no mercado hoje em dia se enquadram, né? São três tipos, tá? Para ficar bem tranquilo na cabeça de vocês. Do mais simples ao mais avançado, né? O primeiro é recuperação. É aquele agente que você entra, pede alguma informação, você já previamente indicou para ele a base de conhecimento onde ele vai buscar isso. Pode ser toda a web, pode ser a sua rede local, uma pasta ou N pastas na tua rede local, ou um servidor de banco, enfim, em algum sistema que dê a informação para o agente, né? Pode ser o 365, não importa, Microsoft Office 365, mas ele vai em cima dessa base de conhecimento e traz para você a informação. Um outro tipo de agente é o de tarefa, é o agente que executa tarefas. Então, ele é o agente que, mediante a um pedido seu, isso é o mais importante dizer, ele está lá parado, em stand-by, descansando. Você tem que falar para ele: ô agente, faça isso para mim, senão ele não vai fazer nada, tá ok? E aí ele vai atrás da base de conhecimento, e ele vai atrás do sistema, até IoT, ou seja, até máquinas, né? E vai se executar alguma coisa, tá? E eu falo isso, IoT e máquinas, porque você pode colocar código profissional no seu agente, né? Baseado em JavaScript, baseado em C Sharp, por exemplo, para que ele alcance algum destino. E esse destino pode ser um equipamento, tá? Que tenha interface adequada com o mundo Microsoft ou com o mundo Linux ou o mundo é, da Apple, né? Tendo a interface adequada, ele vai lá e vai executar, tá bom? Mas lembrando que você tem que pedir. E você tem o agente autônomo, que é o último, é o mais complexo, é o mais, como eu posso dizer, mais avançado, né? Que ele não precisa aguardar um comando seu para fazer alguma coisa. Ele fica lá em stand-by, ele fica lá descansando, porém ele está olhando algumas partes, alguns sistemas, alguns maquinários, né? E fica esperando uma mudança de estado nesses sistemas, no maquinário, para quê? Para que ele comece por a lógica dele em funcionamento e ele faça alguma coisa. E o fazer alguma coisa aqui eu posso fazer, por exemplo, se for um sistema, uma operação CRUD, uma operação que eu vou lá, que eu crio, que eu leio, que eu faço alteração, que eu apague, né? Se for uma máquina, que eu submeta um comando e a máquina vai lá e faz algum trabalho para mim, tá? E após ele fazer esse trabalho e obter uma informação de retorno, essa informação pode ser uma informação até mais simples possível, que é uma simples informação de status, por exemplo, ele volta ao seu estado normal de descanso, esperando mais uma mudança de estado. E assim ele fica sem precisar ser acionado, né? E todo o sistema, todo aquele desenho que você viu com o Copilot ali, o Azure, dá para você status de como as coisas estão andando. E você consegue monitorar isso através de diversas ferramentas de monitoração no mercado, consegue ter status de segurança com diversas ferramentas do mercado, tá? E, obviamente, esses três tipos de agentes permitem que você consiga alcançar todos os tipos de ambiente, todos os tipos de sistemas e de fontes de dados. Aqui é um exemplo que eu gosto de colocar para vocês terem uma ilustração, né, do que é, de como que é um prompt, né? Poucas pessoas falam, né? Fala prompt é isso aqui, é uma instrução, tá? Aqui eu estou pedindo para um agente simples, que é aquele que só recupera informação, para obter informação de como que se conecta à rede corporativa, que é um colaborador pedindo apoio com serviço de TI. E aí vai para todos os tipos aqui de prompts e ambientes nos quais eles interagem, né? Até o último aqui de agente, né?
que permite até você falar com outros agentes mediante uma necessidade ou para executar uma ação ou até lidar com informações de vendas, né? E com base nisso, jogar essa informação sem ninguém pedir para os vendedores adequados e para os gestores destes vendedores para analisar leads que estão entrando, ou seja, vendas e clientes em potenciais que podem ser transformados em oportunidades e clientes reais para a companhia, né? Então é um negócio bem bacana, ou seja, aqui, por exemplo, nesse exemplo de vendas, de automação de vendas, pô, não tem dependência de agenda de ninguém, né? O sistema vai fazendo e vai jogando. E aí eu já vi sistemas que também fazem a própria classificação automaticamente, né? É um negócio bem bacana. E como eu coloquei lá no gráfico inicial, né? O foco hoje aqui é o Copilot Studio, né? Que é o cara que permite você construir agente customizado, ok? Essa é a frase importante. Customizado. Por quê? Porque todos os outros agentes, além dele, são agentes já pré-prontos pela Microsoft ou por parceiros da Microsoft, né? E com esses agentes customizados, você estende todos os locais onde você publica esse agente customizado. Publiquei no Microsoft 365 Copilot. Eu estou estendendo as funcionalidades do Microsoft 365 Copilot com funcionalidades que eu quero que passe a valer dentro do 365 Copilot. E eu busco essas funcionalidades através de prompts que eu escrevo ali. Ou através de mudanças de estado se for um agente autônomo, né? Isso é importante, a parte mais importante conceitual que eu gosto de passar quando eu falo do Copilot Studio, né? Então, a liberdade que você ganha com ele, com esse agente autônomo, é você conseguir fazer com que seu agente vá e trabalhe em cima de qualquer sistema e qualquer informação no mundo. Em outras nuvens, que não seja da Microsoft, em outros sistemas, na sua rede local, numa pasta compartilhada, num equipamento IoT, seja ele uma caldeira, uma máquina de compressão, um gerador, um no-break, sei lá, alguma coisa que vá a uma inteligência e essa inteligência esteja preparada para falar com sistemas, né? Um desses três sistemas aí, ou com uma sistemas hoje de sistema operacional, né? Ou com uma interface que qualquer sistema consiga acessar, tá bom? E, óbvio, é importante dizer logo de início agora, antes de eu discorrer de mais alguma informação aqui, das outras informações importantes, como se compra, como se usa, como se paga, né, o Copilot Studio. É importante dizer que o Copilot Studio é um produto que ele trabalha nível tenant. O que significa isso? Para a companhia inteira, né? O mesmo tenant que você tem lá no seu 365 e o Azure é o campo de atuação dele, ou seja, o escopo de atuação dele, né? Ah, então quer dizer, Alexandre, que se por um acaso eu deixar ele trabalhando nesse escopo do tenant, toda a empresa vai poder usufruir dos agentes que ele cria? Sim, mas não é uma boa prática, né? E eu vou entrar nesse assunto com vocês. Então, o licenciamento aqui tem duas formas, né? Uma é você comprar pacotes de mensagens. Hoje isso é a moeda corrente do Copilot Studio, né? Do agente, né? Antigamente, na realidade, era mensagem. Eu deixei mensagens aqui ainda para poder citar justamente a mudança. Agora são créditos, é chamado de créditos de Copilot Studio, tá? Antigamente, há pouco tempo atrás, era mensagens. Quando você compra uma licença do produto, já vem 25 mil mensagens ou 25 mil créditos por mês na barriguinha dele lá embutido, tá? Que tem um valor que você paga essas 25 mil mensagens. Alexandre, eu preciso de mais de 20 do que 25 mil mensagens. Você vai comprar mais de uma licença, porque a primeira é a licença do produto com a capacitação de 25 mil. Da segunda em diante já é só a capacitação. O sistema detecta que é só que você já tem e só capacita o Copilot Studio que já está lá no seu ambiente, né? No seu tenant. E aí você cresce de acordo com a volumetria de créditos que você precisa e de uso que já foi estimado, tá? Saiu já, eu não coloquei aqui ainda, mas saiu já uma calculadora que ajuda vocês a fazer a estimativa desse uso.
tá ok? Esse é a primeira forma. Lembrando que é nível tenant, o que você recebe de capacitação com suas 25 mil mensais fica no tenant, e quando você precisa utilizar, ou seja, dar essa capacidade, parte dela ou total, para um agente poder utilizar, porque ele só vai funcionar, o agente que você cria e que você publicou, se tiver essa capacidade, você pega essa quantidade de capacidades, que são mensagens ou créditos, né? E você atribui para o ambiente onde está o seu agente relacionado. Seja a empresa inteira ou um ambiente específico que você criou para um projeto, uma iniciativa, né? Um departamento, uma área, uma seção da sua empresa, não importa. Essa é a boa prática que eu gostaria de falar, com a qual vocês têm que começar. Sempre criem, né, um ambiente, né, que é aquele container que eu falei nos outros webinars, o container onde vai tudo dentro da plataforma Power, né? Há usuários, automatizações que são fluxos, os agentes agora que eu estou falando de Copilot Studio, né? Os apps criados com Power Apps e aí vai. Sempre crie para que você tenha condições de fazer essa segregação da capacidade, tá bom? E a outra forma de licenciamento, ou a outra forma de você pagar pelo uso do Copilot Studio, é o famoso pay as you go, ou conforme o uso, ou, mais popularmente falando, usando créditos do Azure e tendo esse consumo na fatura do Azure, junto com seus outros custos de Azure que você tem. O custo é de 1 centavo de dólar por mensagem, ou 6 centavos de reais, né, por mensagem que você precisa utilizar, né? O que é essa mensagem? Essa mensagem é um cômputo que é feito pela Microsoft. Isso já está numa tabela, já existe uma tabela para isso, né? Eu sempre falo com todos os clientes, vocês podem me procurar depois. Essa tabela tá publicada de uma forma pública, né? Em documentos que são emitidos mensalmente, que é o book de licenças, e ou na documentação dentro do Learn, né, que é a documentação da Microsoft pública. Então, para cada tipo de trabalho que você pede para o teu agente, esse trabalho vai estar se encaixando dentro de uma categoria da tabela. E essa categoria diz que você vai ter X mensagens de desconto, né, na sua ou no seu pacote de mensagens, que é a primeira forma de cobrança aqui, ou na sua fatura de Azure, né? E aí é feito o desconto, tá ok? Para quem tem Azure e tem, por exemplo, um acordo, né, que é o famoso MAC, que é um acordo de volume, né, onde a Microsoft cobra de forma fixa mensalmente uma quantidade X de dinheiros, né, de reais aí, é bom porque você ajuda a complementar os seus gastos, né, e você não acaba fazendo um bom balanço aí de uso versus a cobrança fixa que vem da Microsoft, tá bom? E mais detalhes vocês podem nos procurar que a gente desce mais ainda, mas é importante dizer para vocês que essas são as duas formas de cobrança, tá bom? E aí, nessa história toda, você acaba tendo aí uma experiência de bate-papo que, pô, é bem bacana, né? Assim, te traz inteligência, segurança, automatização, né? Conclui tarefas dinamicamente, você personaliza e é colaborativo, tá? Para todas as verticais, né? Todas as verticais são atendidas por estes agentes. Um agente funcional, ou um ou mais, né, agentes funcionais, combinados ou não com agentes customizados, e sendo acionados através, né, da janelinha Microsoft Copilot 365 ou chat, tanto faz, você vai conseguir chegar lá. Nessa história toda, o que acontece? Né? É importante você ter é, a famosa tríade de preocupação ou de atenção para você poder entregar de forma adequada aquela tela inicial, aquela arquitetura que eu coloquei de alto nível inicial, né, bonitinho dentro da tua companhia, né? E isso é a parte mais importante. Então, isso passa por você projetar bem, por você melhorar ou aperfeiçoar aquilo que você projetou e você gerenciar, governar o que você colocou em produção, tá?
Em se tratando de projetar, você pode é, fazer agentes, né, poderosos e conectados do jeito que você quiser, tá ok? Isso é importante deixar claro, né? Você consegue projetar esses caras, esses agentes, de forma muito rápida, usando coisas que já estão prontas. A Microsoft não deixa você começar do zero, se você não quiser. Ela te dá a mão para você começar de alguma coisa pré-pronta, ou pré-construída, ou pré-elaborada, né? E pode ser até pegando já agentes que já estão pré-prontos, como uma base, né? Você pode começar usando linguagem natural, ou seja, você cria um prompt seu, que esse prompt te entrega no final da execução dele um agente pronto, né? E é aquela janelinha igual do Copilot e tal, tudo mais. E é o Copilot, né? Na realidade, essa janela que está aqui é o Copilot. Você pode montar ele como você monta um fluxograma de programa, então é a telinha visualmente, clica, arrasta, né, aponta para a base de dados, aponta para a ação, põe uma ação específica, né? Ou você pode trabalhar a questão de código, ou seja, como eu falei, né, a Microsoft entrega um SDK que você pode brincar à vontade da forma que você bem entender, tá? Ou as quatro coisas juntas, né? Eu, quando faço alguma coisa, eu normalmente uso essas quatro coisas, tá? Principalmente quando você pensa no seu canal final. Se você está falando, por exemplo, num app, se você está falando num website que você fez à mão, você vai acabar utilizando os três métodos, né, anteriores. E aí tá aqui, né, alguns exemplos de agentes pré-prontos que a Microsoft entrega. Vou falar de um ou dois aqui para vocês terem ciência, porque é algo que vocês já veem no dia a dia. Então tem agente pré-pronto de helpdesk que você pode usar e trabalhar e melhorar, de gestão de casos, de chamados, né, de verificação de saúde, de benefícios da companhia, clima, né, de reconhecimentos dentro da empresa, de finanças, né? E aí vai, tá bom? Tem aqui, ó, viagens, né? E ausências, tá ok? São exemplos. E tem alguns prontos também para o Copilot Chat, né? Coach de carreira, aprendizagem, né? Para você aprender a fazer prompt, ter ideias, né? Receber ideias relacionadas à orientação, receber coach do próprio agente, e como você elaborar algum documento com certa especificidade, né? Isso é importante, tá? Aí aqui tem um exemplo, né, de um agente pré-pronto para apoio, autoatendimento do funcionário, né? Ele aparece com essa tela, você coloca algumas informações, ele vai dar opções para você que estão relacionados à empresa onde você trabalha. Você consegue configurar ele, tá bom? Essa gravação vai estar disponível para vocês, então depois vocês olham com cuidado aqui. Mas ele vai trabalhando com você telas, onde você pode preencher as telas que aparecem, você pode customizar essas telas. Ele vai aparecendo para você listagens de informação que são resultados das telas que você entrou. Então, exemplos aqui: normas da companhia, treinamentos de compliance que a companhia tenha, informações da empresa mesmo, benefícios, como trabalhar alguma coisa dentro da companhia, orientações, né? É por aqui, neste exemplo aqui, tá bom? Quando você desenvolve, você passa por esse quadrado mágico que é de conhecimento, que é a base de conhecimento para onde você tem que falar para o seu agente customizado qual a base de conhecimento que ele vai olhar. Você tem que falar para o seu agente, se você quiser, que ele tenha um raciocínio, né, em cima dessa base de conhecimento. Você cria esse raciocínio, é um fluxogramazinho que você vai criando ali e ele vai executar o que está ali, tá? Pode não ter nada também. Você pode simplesmente ter um agente que a gente chama de agente vazio. É um agente que eu criei com o Copilot Studio, é o agente mais rápido que você cria no Copilot Studio. Dá dois, três cliques, está pronto. Você aponta a base de conhecimento e manda ele publicar o agente. E aí tudo que você colocar ali, ele vai buscar naquela base de conhecimento. Você tem só que trabalhar um pouco mais a parte de prompt, que é a instrução, né? O outro item do quadrado mágico aqui é o quadrante de lógica, né? Que você coloca como as coisas vão acontecer, né? Na verdade, o de ação, você falou que vai efetivamente o processamento que vai acontecer.
né? Ou a ação que o agente vai tomar. A de lógica são os caminhos, né? É a lógica que acontece dentro do agente. E o canal onde você publica o agente, né? Como eu já expliquei lá atrás, website, app, é, um programinha feito em C Sharp, é, o 365, o Teams, né? São os canais onde você pode publicar isso. E aqui eu dou uma discorrida um pouquinho em cada um dos quadrantes, né? Na parte de conhecimento, como eu falei, né? A ideia é você apontar para ele, né? Onde ele vai trabalhar, né? Para obter informação ou para executar alguma ação. Então aqui tem alguns exemplos aqui: sites públicos, Dataverse, que é a base de dados do Dynamics, que é a aplicação de negócios da companhia da Microsoft, e também da plataforma Power. Arquivos que você carrega, você pega o arquivo e carrega, né? E ele faz um trabalho em cima desse arquivo. SharePoint barra OneDrive, que tem muito arquivo guardado da companhia, é o local preferencial para cada colaborador, né? Tem que ser o padrão, né? Apesar das empresas darem liberdade para colocar no próprio disco do equipamento, mas importante ter como padrão, né, esses dois caras aqui. Microsoft Fabric em breve vai estar no roadmap, então foi legal eu colocar aqui para vocês saberem, né? O Microsoft Fabric, ele é a ferramenta de analytics de nuvem fim a fim que a Microsoft disponibiliza para o mercado. Modelo de entrega de nuvem, SaaS. Então ele está lá na nuvem 100% gerenciado pela Microsoft, tá? Você consegue fazer lá com ele questões de data warehouse, de visualização de contextos, né, de dados que estão em contextos descritivo, prescritivo, prescritivo e forecasts, né? Você consegue se conectar com a base de informações do 365 e aí vai, né? Você consegue publicar em todos esses lugares, né? O Fabric tem que esperar um pouquinho, mas logo logo está saindo. Aqui tem uma telinha só para vocês verem aqui que ele te entrega, né? Aí você clica em cima e trabalha cada um deles, né? As questões de ações, o que você vai fazer, né? Então, você consegue ter conectores pré-construídos. O conector é o cara que é a entidade lógica ou a pecinha de software que permite você se conectar com outros sistemas e bases de dados fora, do lado de fora do seu agente, né? Então ele faz a ponte. Tem mais de 1.500 prontos e você pode criar customizados, que é o daqui de baixo, tá? Você pode criar automatizações, então uma das ações é automatizações, são automatizações. Exemplo de automatização é movimentação de dados, é, obter a informação de um lugar, traduzir para algo, ou ler e jogar para outro lado, né? É importante isso. Prompts, né? Então você pode pegar a instrução da janelinha lá do prompt e o agente vai e executa, né? Ou você coloca habilidades dentro dele, né? Basicamente, estamos falando aqui de bot, né? Que é um trabalho guiado, né? Você vai ter opções fixas ali, você vai guiando o teu colaborador, o seu usuário, tá? Você coloca a lógica dentro dele, ou seja, eu peguei o dado de um lugar, do outro, de vários lugares que eu faço com esse dado, como eu transformo, como eu jogo esse dado em algum outro lugar, seja uma tela, seja um outro sistema, se eu for fazer uma ação, se eu for movimentar dados só, e aí vai, né? É o raciocínio, é a mente do colaborador aqui dentro do agente. É a alma do agente, né? E agente autônomo, né? O agente autônomo, como eu falei, é aquele agente que fica esperando uma mudança de estado no ambiente. Esse estado mudou, ele vai lá, ele sai do estado de repouso dele, ele faz alguma coisa, seja uma ação sobre ou uma recuperação da informação e ele volta para o seu estado de repouso, tá ok? E o que ele vai fazer pode ser desde movimentação de dados, mudar um registro de um banco de dados, traduzir um documento, ler um PDF e pegar as informações que estão lá dentro disponíveis, e aí vai, tá? Você pode melhorar esse raciocínio, esse trabalho dele com raciocínio profundo. O raciocínio profundo são configurações que você faz na hora que você está criando o teu agente, que você fala para ele. Eu quero que você olhe o dado que você vai olhar com mais
granularidade e com mais profundeza para que você consiga me trazer dados mais detalhados, tá ok? E informações mais detalhadas, no caso de trazer um insight ou algo desse tipo. E por final são os canais, né? Os canais, como eu falei, são sistemas e são seja num mobile, num celular, seja num tablet, né? Num website, que pode ser feito por você mesmo, pelo Power Pages, que é uma ferramenta low code, no code para fazer esse tipo de trabalho, que ele gera um website para você, pode ser um Power Apps, pode ser um programa C Sharp, né? E aí vai. Pode ser uma máquina, né? Um IoT, uma máquina. Lá no finalzão tem uma máquina, é uma caldeira. Você vai lá e publica lá dentro o seu agente, né? E aí também você pode publicar dentro do 365 Copilot. E aí a publicação aqui ganha o tom de integração, na realidade, né? Porque o Copilot está pronto, ele integra com o seu agente, e você, através do Microsoft 365 Copilot, você pede coisas para o seu agente, você pede coisas para os agentes pré-prontos, você pede coisas para o agente de terceiros, né? Que o comando flui, a instrução flui, e a resposta flui de volta para você. Isso é importante. Seguindo aquele desenho inicial, que eu mostrei toda a arquitetura da Microsoft, tudo que diz respeito a IA, agentes de IA ali, você criou, né, o seu agente customizado e estendeu alguma coisa, estendeu um 365, um website, aí vai, aplicação, aplicativo. É hora de você melhorar, né? E aí você começa a fazer o quê? Você começa a olhar questões de tempo de resposta, questões de consumo de recurso, né? E tipo de informação que retorna, se você precisa ter mais granularidade, se você precisa ter mais detalhamento, e aí você começa a colocar componentes em cima, como por exemplo os componentes que estão dentro do Azure, né? Da pilha de IA do Azure, como por exemplo o Azure AI, é um serviço do Azure. Você pode conectar com o Copilot Studio e, através do seu agente, ir lá e pedir serviços, ajudinha para o Azure AI, e o Azure AI volta a informação e você, enfim, segue em frente, tá? Então tem uma integração com isso. Isso tudo é observado através de monitorações, então você consegue ter insights online em real time do uso do agente já integrado com, por exemplo, no caso aqui do Azure AI, você consegue entender como é o comportamento do seu colaborador com o agente, está usando muito, está abandonando o agente em algum momento, porque está sentindo que não está entregando, né? Ele está usando muito, mas o agente não está entregando informação no nível que ele gostaria, em termos de taxa de acerto, ou seja, a instrução que é passada, ela está trazendo a informação de forma aderente ao pedido 100%, ou muito próximo do 100%, ou não. O IoT, ou seja, a máquina ao outro lado, está respondendo no tempo certo, que é esperado, e está trazendo respostas de conclusão de atividade, né, ou negativas, como está a coisa? Então você consegue monitorar tudo isso e mais um pouco, tá? E com isso você consegue entender como está o comportamento do seu colaborador com o comportamento do seu agente e fazer ajustes nisso, tá? Não é algo estanque que você cria, publica e não mexe mais, não. Você consegue fazer ajustes nisso, tá? E no final das contas, isso é um gerenciamento, né? Mas enfim, é importante pegar aqui, eu deixei um último quadro falando de gerenciamento, mas no aspecto de segurança, e quando eu falo de segurança, no aspecto geral, incluindo a própria Microsoft, que ela se preocupou em estar certificando os seus produtos, né, de forma indireta, direta e indireta, né, através dos seus data centers, né, que estão espalhados de forma global aí no mundo, e é, estão locais, né? Estão aqui, todos os serviços de IA estão presentes aqui no Brasil, nos data centers que representam o Brasil, né? E tudo isso envelopado e sustentado com a questão de IA responsável, né? Nada sai do controle e nada acontece se você não quiser, se você não configurar, né?
e permitir. Isso é importante dizer. Você consegue botar guardrail em volta do seu agente, ou seja, consegue colocar proteções, escoras, né, paredes para que ele não saia do controle. E você consegue fazer ele ser é, estar em conformidade com as regras da companhia, além das regras da própria Microsoft e da sociedade na qual está o data center e está rodando o seu agente, né? Isso é muito importante. Eu acho que é importante aqui nesse momento eu passar a bola para o Henrique, que ele vai fazer uma demozinho para vocês, senão ele vai ficar sem tempo. Então eu vou dar os últimos 10 minutos para ele e eu volto para fazer o fechamento, tá ok? Henrique, fica à vontade. Pode roubar minha tela aí, no bom sentido. O palco é seu, cara. Opa, obrigado, Ale. Boa tarde, pessoal. Eu sou Henrique Martins aqui, especialista em soluções em AI Business Solutions, né? Antiga área Business Application. Hoje eu vou passar para vocês aqui um caso de uso prático com o Copilot Studio, focando em agentes autônomos, né? Uma abordagem que une inteligência, automação e governança. Então, a ideia é mostrar de como que essa tecnologia pode ser aplicada em cenários reais, ganhando assim ganho de eficiência, controle, sem abrir mão da experiência do usuário, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui, dar um overview. Pronto. Bom, consegue ver minha tela? Aparecendo aí, Lê? Sim, tá ok. Perfeito, vamos lá. Então, eu acredito que diariamente, todos nós aqui lidamos com processos repetitivos que consomem um determinado tempo nosso e recursos, né? Então, solicitações simples como reembolsos podem, assim, gerar filas, retrabalho, falta de visibilidade ou alguma coisa do tipo. Então, com esses agentes autônomos, a gente consegue transformar esses processos em experiências conversacionais e inteligentes, né, que entendem ali o contexto e que tomam decisões e acionam fluxos automaticamente, tá bom? Então, aqui foi um fluxo do Power Automate que eu integrei junto com esse agente autônomo, né? Então eu puxei lá um gatilho do Power Automate, nome conector Outlook, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Tem um agente com lógica de decisão e o contexto, né? Para ele analisar o e-mail e conseguir responder. Perdão. A integração com os sistemas internos fica totalmente a critério de quem for utilizar esse agent, eu vou fazer essa automação, tá? E a gente consegue ter essa resposta automática e escalável, tá bom? Vejam que aqui, na nossa análise do Copilot Studio desse agente, ele teve uma duração média de 15 segundos de execução. Então, eu acredito que 15 segundos a gente vai gastar só para ler o e-mail, fora para a gente ter o raciocínio, né? Escrever o e-mail, tudo mais. Então, em 15 segundos ele consegue raciocinar e responder o cliente já na sua caixa de entrada, tá bom? Aqui, no conhecimento dele, eu adicionei um conteúdo relativamente genérico, né? A política de reembolso da Contoso. Então, aqui você pode colocar sites, documentos internos, né? Como normas de treinamento, fica totalmente a critério de vocês. Aqui foi a ferramenta que eu adicionei, enviar um e-mail, tá? E o gatilho foi quando um novo e-mail chega nesta caixa de entrada, tá bom? Deixa eu mostrar aqui como que vai ser na prática para vocês. Aqui eu tenho um usuário X, né? O nome dele é Alan. E ele vai enviar um e-mail para nossos amigos da Contoso para tentar solicitar um reembolso. Então, vamos colocar aqui, admin, né? Vou colocar aqui, solicitação de reembolso. Olá,
Vamos escrever aqui. Desejo abrir uma solicitação de reembolso. ATT. Espaçamento aqui. Perfeito. Vamos enviar. Então, resumindo um pouco mais o fluxo aqui, é um agente autônomo que vai raciocinar essa solicitação do Alan, e nisso ele vai responder por si próprio, através do Power Automate e Copilot Studio. No Power Automate eu crio um fluxo relativamente muito simples, ele só tem uma ou duas ações, que é identificar a chegada e mandar o prompt para o Copilot Studio, perdão, tá bom? Aí toda a conexão aqui, questão de conectores, eu fiz pelo Copilot Studio, algo bem simples, né? Eu fiz aqui em ferramentas, a parte de enviar e-mail, tá? Deixa eu voltar aqui na visão geral. Opa! E aqui a gente já teve a resposta sobre a nossa política de devolução, né? O reembolso será feito. Então, aqui o nosso agente, ele vai lá no documento, vai procurar pela palavra-chave, tipo, como abrir. Então, ele vai ter esse raciocínio, a IA generativa vai funcionar e vai trazer aqui para o usuário a melhor resposta. Vamos mandar outro e-mail para testar? Novamente, pode vir, solicitação de reembolso. Ali a gente perguntou como que a gente abre a solicitação. Vamos perguntar, vamos falar assim, comprei um produto há 15 dias. Consigo abrir uma solicitação de reembolso. Eu vou lá, né? Vou lá. Produto ATT. Para o produto há 15 dias. Consigo abrir uma solicitação de reembolso. Então, aqui a gente já deu um cenário para ele. E aí, vamos ver o que ele vai responder para a gente. Tá bom? Aqui já é a tela do Power Automate, né? De como que é a execução. Então, qualquer erro que vier a acontecer, a gente consegue visualizar por aqui também, né? Porque ele vai comunicar entre o Power Automate e o Copilot Studio. Vamos ver aqui em atividade. Vou mostrar esse detalhe mais técnico para vocês, tá? Aqui, ó. A solicitação que eu fiz 12 segundos atrás, eu já recebi o e-mail de resposta. Deixa eu atualizar aqui. Aqui, ó. 3,57 foi o que a gente executou agora, tá bom? Ele também trouxe informando com base na nossa dúvida de que eu comprei o produto há 15 dias atrás, né? Então, ele faz esse comparativo naquela base de conhecimento e consegue responder aqui o e-mail automaticamente, tá bom? Então, vejam que com uma simples automação, a gente consegue reduzir muito tempo, às vezes, de um atendente, às vezes, um analista financeiro que faz isso, né? E tudo mais. Então, ao receber esse e-mail, o Power Automate ele identifica o gatilho, inicia o fluxo, ele entra em ação ali, envia a resposta automática ao usuário e começa a coletar essas informações necessárias para processar o reembolso. Tudo isso acontece sem intervenção humana, com lógica de negócio aplicada e validações configuradas. Então, aqui a gente pode aplicar para N maneiras. Pode ser para estoque de tecnologia, estoque até mesmo de almoxarifado. Então, a configuração aqui fica totalmente ao seu critério, tá bom? Uma parte legal também, que eu não poderia deixar de mostrar, é a questão dos créditos do Copilot Studio. Porque sempre que a gente começa a fazer alguma coisa na Power Platform, seja desenvolver um aplicativo, seja uma automação no Power Automate, ou aqui no caso, a gente está criando agents do Copilot Studio, o legal é a gente sempre olhar a administração e governança. Por quê? Para a gente saber quanto esse agent está consumindo, onde está sendo consumido e como a gente vai distribuir os créditos, essa volumetria que a gente vai adquirindo com o tempo dentro dos nossos ambientes da Power Platform, tá bom? Então aqui, vejam que é um painel muito simplificado, muito simples, não é um bicho de 7 cabeças. Aqui eu consigo verificar quais são os meus agentes ativos e quantas mensagens
né? Quantos créditos eles estão consumindo. E caso eu queira mudar essa política dele, eu consigo aqui colocar um limite dele. Então, veja que ele consumiu 150. Se eu tivesse colocado um limite de 150 e eu fosse fazer uma nova interação com ele, ele já não iria funcionar. Então, aqui a gente consegue fazer um determinado controle desses créditos. E, obviamente, você pode desativar o agente quando o consumo atinge 100%, que é o caso que eu estou falando aqui. Caso você não selecione essa opção, ele vai continuar funcionando, só que aí ele vai enviar notificações excedentes ao e-mail do administrador do TI. Então, aqui tem embaixo essa parte de notificação excedente. Então, digamos que bateu 80%, já manda um e-mail para o administrador de TI, e ele já fica esperto com esses créditos para não acabar passando da conta, tá bom? Vou voltar aqui para as telas. Só um instante, por favor. Aqui está o Perdão, minha Alexa começou a tocar aqui. Então, basicamente, esse daqui é um fluxo que a gente tirou de uma intervenção humana e colocou IA generativa com automação para reduzir esse tempo, aumenta a precisão e melhora a experiência do colaborador, tá bom? Isso aqui era o que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Eu vou parar de compartilhar e passar a palavra para o Ale ou o Fabinho, tá bom? Obrigado. Henrique, muito obrigado e parabéns, cara. Excelente demonstração e já com um tipo de agente mais avançado, né? Uma atividade simples que a companhia consegue obter ganhos e já utilizando um agente 100% autônomo. Parabéns, cara. Perfeito. Pessoal, é isso que a gente tinha que apresentar. Eu acho que o Fabi vai entrar aqui com alguma informação útil para vocês, que a gente está concluindo o terceiro item, né? Terceiro workshop. Fiquem à vontade aí para colocar suas dúvidas, né? Enquanto o Fabi discursa. Perfeito, Ale, perfeito, excelente. A gente acabou passando um pouquinho aqui do tempo, então até para poder liberar aqui o pessoal, é só um agradecimento aqui em nome da Brasoftware, de quem participou com a gente durante esses 3 dias, de quem ficou aqui até o final. Lembrando, né, pessoal, a gente vai disponibilizar o certificado para as pessoas que participaram dos 3 dias. E agora em novidades, a nossa ideia é dar sequência ainda este ano com novos eventos, novos treinamentos. Acompanhe os canais digitais da Brasoftware. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos e espero revê-los em breve no nosso próximo SMB Session Academy Microsoft. Sempre um prazer estar com vocês, pessoal. Um excelente restante de dia e até a próxima, pessoal. Grande abraço. Falou, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. viu?